é possível se realizar um registro eletrocardiográfico, um exame complementar que está registrando o impulso cardíaco percorrendo todo o miocárdio. Quando a gente estudou o potencial de ação percorrendo a membrana do axônio, ele era chamado de impulso nervoso. Agora que a gente vai estudar o potencial de ação percorrendo as fibras musculares do coração, a gente vai denominar esse potencial de ação de impulso cardíaco. É ele percorrendo todas as membranas celulares das fibras musculares do coração. E esse exame vai servir para avaliar a atividade elétrica do coração, sendo detectada essa atividade na superfície do corpo, identificando assim possíveis danos à parede cardíaca, mostrando um traçado parecido com esse da nossa imagem aí, no nosso papel quadriculado. A padronização para se realizar o registro do eletrocardiograma ela começou no século XX com William Einthoven. Então, em 1920, William Einthoven ele desenvolveu o galvanômetro de corda. Olha o tamanhozão do trambolho que era esse eletrocardiógrafo, esse galvanômetro de corda, pessoal. Ele está aqui representado nessa imagem para a gente, né? Você tem aqui uma aparelhagem bem grande. Graças a esse galvanômetro de corda desenvolvido por ele, que ele conseguia captar sinais elétricos de baixa amplitude, que são os tipos de sinais elétricos produzidos pelas regiões marca-passo do coração. Esse galvanômetro ele também conseguia capturar as mudanças do campo elétrico cardíaco na superfície do corpo. Então não era necessário fazer uma intervenção cirúrgica e abrir o peito da pessoa para poder registrar isso diretamente no coração trabalhando. Bastava fazer isso pegando na superfície do corpo, já que essas informações elétricas elas conseguem ser conduzidas à superfície do corpo pelos tecidos moles do nosso corpo. Para Einthoven, as padronizações ideais eram a 1, a 2 e a 3 desenvolvidas por eles, pois elas representavam uma padronização que considerava o tórax um triângulo equilátero cujo coração estava no centro. Para realizar o registro, realizando essas derivações propostas por Einthoven, ele colocava um eletrodo em um membro superior da direita, em um membro superior da esquerda, já que ambos esses membros nada mais são do que extensões elétricas dos ombros da pessoa. E também tinha um eletrodo que ficaria em um membro inferior da esquerda, que por sua vez nada mais é que uma extensão elétrica do quadril. E o coração ficaria aqui, no centro dessas derivações, podendo ser observado pelas diferentes posições que esses eletrodos estariam ali presentes. E esses eletrodos iriam pegar o padrão de repetição aí, elétrica que seria desenhado na forma de um traçado. Esse traçado sendo representado por uma onda P inicial, um complexo de ondas juntas, que são chamados de complexo QRS, e uma onda final, que é a onda T. Então, cada uma dessas ondas tem um significado. A onda P ela surgiu devido ao trabalho autorrítmico, principalmente do marca-passo nó-sinoatrial. E a própria onda significa a fase de despolarização nas fibras musculares dos átrios, apenas dos átrios. O complexo de onda QRS, esse complexo de onda significa que agora o impulso despolarizante chegou às fibras musculares dos ventrículos e elas estão nessa fase de potencial de ação. Por sua vez, as fibras musculares ventriculares entram na sua fase de repolarização. E o eletrocardiógrafo registra esse momento como sendo a onda T ali presente. Mas ao ser analisado, o eletrocardiograma não serve apenas para você ver as ondas que estão ali presentes, mas também os intervalos existentes entre elas. E aí vamos chamar a atenção agora para esses intervalos. Por exemplo, existe um intervalo RR, ou seja, é o tempo que levou de uma despolarização ventricular até acontecer uma nova despolarização ventricular. Então esse tempo ele também tem um valor ideal que tem que ser registrado aí para ver se está normal. Temos também o intervalo PR. Então, todo esse intervalo PR marca quanto tempo, desde o momento que o marca-passo principal se despolarizou, até o momento que a onda de despolarização acabou no átrio. Então, quanto tempo levou para essa onda de despolarização sair dos átrios e ir para os ventrículos? Esse tempo ele é chamado de intervalo
PR. Além do intervalo PR, temos aqui também o segmento PR, que ele é registrado desde o momento que acabou a onda P até o momento que vai começar o complexo QRS. Isso significa que o impulso cardíaco está passando por uma região entre átrios e ventrículos. Pelos feixes de His, ele sai do nó atrioventricular e vai para os ventrículos, vai para o septo interventricular. Então, qual é o tempo necessário para esses feixes de His levarem adequadamente o impulso despolarizante para os ventrículos? Esses feixes de His têm que atravessar o esqueleto fibroso do coração. Então, esse tempo ele tem que ser adequado. Se o esqueleto fibroso estiver excessivamente isolando a passagem desse impulso cardíaco, isso também vai ser um problema. Então, o segmento PR representa o tempo necessário para o impulso cardíaco despolarizante percorrer os feixes de His, saindo dos átrios e chegando aos ventrículos. Intervalo QT. Temos o intervalo QT sendo registrado desde o início da despolarização ventricular até imediatamente ao final da repolarização ventricular. Quanto tempo levou para o potencial de ação iniciar e terminar nas fibras musculares dos ventrículos? Esse é o tempo dado pelo intervalo QT. Ele não pode ser nem maior e nem menor. Tem que ser o tempo adequado. Segmento ST. Esse segmento ST é registrado desde o momento que acabou o QRS até o momento imediatamente antes de começar a onda T do eletrocardiograma. Então, todo esse segmento, olha que legal que é a correlação com o potencial de ação. Ele acontece depois de uma onda despolarizante, antes de uma onda repolarizante. Do potencial de ação das fibras musculares do coração, a gente viu que entre a fase de despolarização e a fase de repolarização tinha uma fase de platô. Então, na fase de platô, ela é representada pelo segmento ST do eletrocardiograma. É o tempo que está acontecendo a fase de platô do potencial de ação. É o tempo que está ocorrendo a entrada do íon cálcio para dentro dessa fibra muscular. E isso vai contribuir para a contração muscular durar mais ou durar menos. O tempo de duração desse intervalo ST. Então, você tem significado tanto para as ondas do eletrocardiograma, como você também tem significados para os intervalos que existem, os intervalos e os segmentos que existem entre essas ondas. E nesse quadro à nossa direita, a gente percebe quais são os valores de referência para a gente poder saber a normalidade de duração dessas ondas e desses intervalos e desses segmentos. A onda P tem que durar de 80 a 120 milissegundos. O intervalo PR de 120 a 200. Segmento PR de 80 a 100 milissegundos. O complexo QRS dura de 70 a 110 milissegundos. O intervalo QT de 300 a 400 milissegundos. O segmento ST de 100 a 150, a onda T de 100 a 150 milissegundos também. Então, essa é a duração esperada para cada um desses eventos cardíacos aí que ocorrem no eletrocardiograma.